Como saber se o meu bebê está mamando o suficiente e os sinais que ninguém te ensina? Você não consegue ver o leite saindo, não tem como medir quanto ele tomou. E toda vez que ele chora depois de mamar, vem aquela dúvida: será que o meu leite é suficiente? Será que ele está com fome? E essa é uma das angústias mais comuns das primeiras semanas e uma das que mais leva ao desmame precoce desnecessário. E hoje eu vou te mostrar os sinais concretos que a ciência usa para avaliar se um bebê está bem nutrido na amamentação. E não é chute, e não é intuição, são indicadores reais. Eu sou Camila Bamberg, consultora materno-infantil, criadora do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe, transforma sua vivência materna. A amamentação tem uma diferença fundamental de qualquer outra forma de alimentação. Você não vê o que o bebê está ingerindo, a quantidade. E na mamadeira você mede em milímetros. No peito você não tem essa referência visual e isso gera uma ansiedade muito real. Mas existem indicadores clínicos confiáveis que mostram com clareza se o bebê está sendo bem nutrido, e quando você os conhece, a ansiedade diminui, porque você passa a ter ferramentas concretas de avaliação no lugar do achismo. O indicador 1, o ganho de peso. Ganho de peso, não tem coisas melhor que ver o ganho de peso em balança. E esse é o indicador mais objetivo e confiável que existe. E nas primeiras 3, 4 dias de vida, é normal e esperado que o bebê perca peso de até 10% do peso de nascimento. E isso acontece porque ele está eliminando os líquidos e o leite ainda está chegando. E a partir daí, o bebê deve recuperar esse peso e estar de volta ao peso de nascimento até o 14º dia de vida do seu bebê. Depois disso, o ganho de peso é esperado e é em torno de 20 a 30 gramas por dia no primeiro mês. Se o bebê está ganhando peso dentro dessa faixa, ele está sendo bem nutrido e ponto. Indicador 2, as fraldas. As fraldas são uma janela direta para o que está entrando no organismo do bebê. Nos primeiros dias, o bebê molha poucas fraldas, sim. Uma fralda por dia de vida é o esperado. Então, no primeiro dia, uma fralda, no segundo dia, 2 fraldas e assim em diante. Após a descida do leite, que acontece em média entre o 3º e o 5º dia, o número de fraldas molhadas aumentam significativamente. O esperado é de 6 a 8 fraldas molhadas em 24 horas, com urina clara e sem cheiro forte. Urina amarela, escura ou com pouca quantidade é um sinal de que o bebê não está ingerindo leite suficiente e pede sim uma avaliação rapidamente da pediatra. As fraldas de fezes também contam. A partir do 5º dia, quando o bebê é amamentado exclusivamente no peito, as fezes passam a ser um amarelo mostarda, mais pastoso, e isso é um sinal positivo de que o leite materno está chegando ao intestino. O indicador 3, o comportamento após as mamadas. Um bebê que mamou bem, geralmente larga o peito por conta própria, fica com uma expressão relaxada, mãos abertas e, em muitos casos, adormece ou fica tranquilo, acordadinho por alguns minutos. Isso não significa que ele vai ficar horas sem pedir. Bebês pequenos têm estômagos pequenos e mamam com frequência. Mas existe uma diferença entre um bebê que mama, larga satisfeito e depois de um tempo pede de novo. E um bebê que nunca parece saciado, que mama por horas, sem largar, fica agitado o tempo todo. Indicador 4, os sons da mamada. Você pode ouvir e observar se o bebê está tomando leite. Uma mamada efetiva tem movimentos ritmos da mandíbula, pausas, onde o bebê engole, faz deglutição, que você consegue perceber aquele som suave de engolir. Se o bebê está apenas sugando sem engolir ou dormindo no peito sem sugar, ele pode não estar extraindo leite de forma eficaz.
E isso é tão importante quanto saber o que olhar. O choro não indica fome necessariamente. Bebês choram por muitas razões: sono, colo, desconforto, estimulação demais. Choro sozinho não é sinal de que o leite acabou. A frequência das mamadas não é sinal de leite fraco. Bebês pequenos mamam com muita frequência e a cada 1, 2, 3 horas. É absolutamente normal. Isso é como o organismo da mãe regula a produção por demanda. O tamanho dos seios também não indica a quantidade de leite. Seios menores produzem exatamente tanto leite quanto seios maiores. A produção não tem uma relação com o tamanho. A sensação de que o peito está vazio não significa que não tem leite. O leite é produzido continuamente e a sensação do peito cheio diminui com o tempo, conforme a demanda do bebê. E isso é sinal de que a amamentação está funcionando bem, não de que acabou o leite. Existem sinais que pedem atenção e avaliação profissional. Bebês que perderam mais de 10% do peso do nascimento e não está recuperando ou tem dificuldades de recuperar. Menos de 6 fraldas molhadas por dia após o 5º dia de vida. Urina escura ou com cheiro forte. Bebê muito sonolento, difícil acordar para mamar, sem interesse em sugar. E perda de peso contínua após o 14º dia. E nesses casos, não espera a próxima consulta agendada. Procure o pediatra no mesmo dia e, se possível, uma consultora em amamentação para avaliar a pega e a eficácia das mamadas. Você não precisa adivinhar se o seu bebê está mamando bem. Você tem ferramentas reais para avaliar isso, o peso, as fraldas e o comportamento e os sons durante a mamada. E quando você conhece esses indicadores, aquela angústia de será que meu leite é suficiente, dá lugar a uma observação tranquila e a uma confiança que a amamentação está indo bem. Seu corpo sabe fazer isso. Você só precisa saber o que observar. E se esse vídeo tirou uma dúvida que estava te deixando ansiosa, comenta, compartilha com outra mãe que está passando pelos primeiros dias de amamentação agora. Ela precisa dessas informações. E se você quer continuar aprendendo sobre amamentação, desenvolvimento do bebê e maternidade com base em evidências, te convido a conhecer o mundodemãe.com.br, porque informação transforma e você não precisa passar por isso sozinha. Se vemos no próximo vídeo.